Olá, pessoal. Sou a professora Janiele Rodrigues. Venho aqui gravar mais uma videoaula e espero que juntos aprendamos um pouco mais dos conhecimentos matemáticos. Então, nesta videoaula, a gente vai aprender a resolver problemas envolvendo a aplicação do Teorema de Pitágoras, certo? E aí eu peço que vocês prestem atenção na leitura das questões para que possam compreender. Essa primeira questão diz o seguinte: observe abaixo o desenho do escorregador de um parque aquático. Fiz aqui a ilustração por meio de um desenho de um escorregador. Se vocês observarem, esse escorregador ele tem o formato de um triângulo retângulo. Isto porque possui um dos ângulos reto, e aqui eu identifico esse ângulo, que mede 90 graus. Nós sabemos que o lado que está oposto ao ângulo reto num triângulo retângulo, ele é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. Então, ao observar esse desenho desse escorregador, que tem o formato de um triângulo retângulo, vocês podem observar que os lados que representam os catetos possuem as medidas correspondentes, como vocês veem aqui. Já o lado que representa a hipotenusa, certo? E que também é representado pelo comprimento do escorregador, não possui medida. E aí a gente vai para o comando da questão, que diz assim: de acordo com esse desenho, qual é a medida X em metros do comprimento desse escorregador? Então vejam, pessoal, nessa questão, o que o comando está pedindo é que você determine qual é a medida X aqui. Esse X representa um valor numérico, que no caso é representado pela hipotenusa do triângulo retângulo, certo? Então, a gente vai determinar e são problemas como esse que a gente aplica o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos lá, fazer aqui para vocês conseguirem compreender. Então, o Teorema de Pitágoras, que eu vou anotar aqui para vocês, certo? Diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí vocês poderiam dizer, professora, mas aqui a hipotenusa está sendo representada por x, não há problema. Pode ser por x, por a, por qualquer letra. Porém, a mais comum e as que representam o teorema são essas aqui, certo? Então, pessoal, a gente tem x, vamos substituir, ao quadrado é igual. O x, que no caso é a medida que a gente vai determinar, representada pela hipotenusa, certo? O comprimento do escorregador é igual. Aí a gente vai pegar a soma dos quadrados dos catetos. No caso, eu vou fazer 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, certo? Então, nós temos x ao quadrado será igual, resolvendo 8 ao quadrado, vou fazer aqui ao lado. É a mesma coisa que 8 multiplicado por ele mesmo. Ou seja, 8 vezes 8, certo? Esse expoente, ele indica quantas vezes você vai multiplicar a base, potenciação. Então, 8 vezes 8 são 64. Vou colocar aqui 64, mais 6 ao quadrado. 6 vezes 6, que corresponde a 36, certo? Então, 64 mais 36. Então, x ao quadrado será igual. 64 mais 36, 60 com 30, 90, 4 com 6, 10. Então, corresponde a 100, certo? Eu encontrei x ao quadrado igual a 100. Para que a gente possa resolver, a partir daqui a gente consiga resolver, o que a gente faz? Aqui eu tenho uma potenciação, x elevado ao quadrado, e aí a gente quer determinar o valor do x. Então, você deixa o x sozinho aqui, que está elevado ao expoente 2. E ele passa, como a operação inversa da potenciação é a radiciação, então, esse expoente 2 ele passa para o segundo membro em forma de índice. Então, raiz quadrada de 100. Nós sabemos que, se você não colocar o índice 2 aqui, nem precisa, já está indicando que esse aqui é a raiz quadrada,
certo? Então, esse expoente 2, ele passou para o segundo membro em forma de índice, que pode estar aqui ou não. Se não estiver, nós já sabemos que se trata da raiz quadrada do número 100. Portanto, x será igual. Raiz quadrada de um número, aí você tem que pensar o seguinte: qual é o número que multiplicado por ele mesmo, certo? Equivale ao resultado desse número que está dentro do radical. Então, no caso, é 10, né? Porque 10 vezes 10 corresponde a 100, que é o que está aqui dentro do radical, certo? Então, a gente tem x igual a 10. 10 o quê? 10 metros. Ou seja, em metros, ou melhor, qual é a medida x em metros do comprimento desse escorregador? Equivale a 10 metros, como vocês veem aqui. No caso, a alternativa correta é a letra A, certo? Agora vamos responder a questão de número 2. Tenham atenção na leitura para que vocês possam compreender. O portão de entrada da casa do senhor Antônio tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Como vocês observam aqui no desenho, eu tentei fazer a ilustração desse portão. Coloca na questão que ele tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Então, se é comprimento, então é de A até B. Então, essa medida do segmento AB corresponde a 4 metros, certo? E a altura do portão, no caso, de A a D e B a C, é a altura. Então, corresponde aqui BC, o segmento BC, 3 metros. Da mesma forma, aqui o segmento AD, 3 metros, ok? Aí diz assim: diante disso, o comprimento da trave de madeira que se estende do ponto A até o ponto C. Então, ponto A está aqui até o ponto C. Esse comprimento aqui corresponde a quanto, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai observar aqui a aplicação do teorema de Pitágoras. Por quê? Esse desenho aqui que eu fiz do portão da casa do senhor Antônio, nós já sabemos quais são as medidas do comprimento do portão e da altura. Que no caso, se você observar, tem o formato aqui, ao passar a trave do portão do segmento A até C, certo? Nós temos aqui o formato de um triângulo retângulo. Isso porque a gente identifica aqui o ângulo reto. Então, o lado que está oposto ao ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa, que é o segmento AC. Os outros dois lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. Então, a gente tem aqui o cateto do segmento AB, que mede 4 metros, e o outro cateto BC, que mede 3 metros. E a gente vai aplicar agora o teorema de Pitágoras. No caso aqui, ele quer que você determine a hipotenusa. Nós não sabemos quem é a hipotenusa. Então, vamos lá. Substituindo aqui no teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa vai ser sempre igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, eu já tenho as medidas dos catetos, e aí eu vou determinar a medida da hipotenusa. Então, b ao quadrado eu vou colocar 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Substituindo aqui. Então, a gente tem a ao quadrado igual. 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, que corresponde a 16, certo? E 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que corresponde a 9. Então, nós temos 16 mais 9, resolvendo aqui as potenciações. Então, a ao quadrado é igual a 16 mais 9 são 25. Como eu falei para vocês, aqui nós temos no primeiro membro uma potenciação. E aí, como a gente quer determinar a medida da hipotenusa, que no caso aqui eu representei por A, então a gente tem que a vai ser igual. Esse expoente 2 a gente passa para o segundo membro, né? A operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, a gente passa para o segundo membro em forma de índice da raiz quadrada, certo? Então, a gente tem aqui raiz quadrada, poderia colocar aqui o índice 2 ou não,
certo? Mesmo que eu deixe sem o índice 2, a gente já precisa compreender que trata-se de raiz quadrada, certo? Do número 25. Raiz quadrada do número 25. Então, a será igual. A raiz quadrada do número 25, para a gente descobrir, você tem que pensar em um número natural que, multiplicado por ele mesmo, corresponda ao que está dentro do radical, que no caso equivale a 5, porque 5 vezes 5, certo? Corresponde a 25. Então, nós temos aqui a raiz quadrada de 25 é equivalente a 5. Portanto, diante disso, o comprimento da trave de madeira que se estende do ponto A até o ponto C, certo? Esse comprimento aqui corresponde a 5 metros. Alternativa correta, a letra A, 5 metros, certo? Então, pessoal, o que a gente discutiu aqui agora foi como aplicar o teorema de Pitágoras, e vocês perceberam aqui que são duas situações, problemas que podem estar no nosso contexto, certo? Ligadas ao nosso contexto, ao nosso cotidiano. E é isso, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.